Olá pessoal, prosseguindo o conteúdo de capacidade elétrica, equilíbrio elétrico entre condutores e capacitores. Essa aula será a parte 5 e nós faremos os exercícios de número 2, 4, 6, 8 e 9 da página 92. Tudo bem? Vamos começar. Bom, o planeta Terra pode ser considerado um grande condutor esférico. Determine sua capacitância, supondo-a imersa no vácuo. Dados: o raio da Terra igual a 6.378 km, devemos passar para metros, tá? E a constante eletrostática do vácuo igual a 9 vezes 10 a nona Newton metros quadrado por Coulomb ao quadrado. Bom, sabemos que a capacitância para um condutor esférico e a Terra, como o próprio enunciado diz, pode ser considerada como um condutor esférico, será descrita como o raio sobre a constante eletrostática do meio em que o condutor está imerso. O raio da Terra é 6.378 km, ou 6.378 vezes 10 ao cubo metros. E a constante eletrostática do meio, 9 vezes 10 a nona. Então a capacitância da Terra é aproximadamente 7,1 vezes 10 a menos 4 farads. Tá certo? Faz a divisão de 6.378 por 9 e aplica as regras da potência. No caso da divisão de 10 ao cubo por 10 ao 9, conserva a base e subtrai os expoentes. Vamos a mais um problema. Questão 4. Um condutor esférico 1, de raio igual a R1 igual a 20 cm, encontra-se no vácuo, eletrizado com uma carga Q1 de 6 nanocoulombs. A seguir, esse condutor é colocado em contato com um condutor de 2, também esférico, de raio R2 igual a 30 cm, inicialmente neutro. Atingindo o equilíbrio elétrico, eles são separados, sendo de 9 vezes 10 a nona newtons metro quadrado, coulomb ao quadrado, a constante eletrostática do vácuo. Determine o potencial elétrico do condutor 1 antes e depois do contato com o condutor 2. Bem, o desenho que eu fiz aqui não é bem uma esfera, parece mais um ovo, né? Mas tudo bem. Eu tenho os condutores 1 e 2 afastados. Eles são esféricos de raios distintos. São colocados em contato e depois afastados novamente. Ou seja, antes do contato, eu tenho que a capacidade elétrica do condutor 1 é a carga do condutor 1 pelo potencial que ele tem, em razão da quantidade de cargas que ele armazena. Sabemos também que para um condutor esférico a capacidade elétrica é o raio sobre a constante eletrostática. Eu posso então igualar as duas equações, uma vez que as duas tratam da mesma capacitância. Substituindo os valores da carga, do raio e da constante eletrostática, podemos determinar o potencial 1. Atenção, o raio é em metros, tá certo? Ok. Reorganizando, 9 vezes 6 dividido por 2, 10 a nona vezes 10 a menos 9 dividido por 10 a menos 1. Então, nós temos um potencial de 270 volts para o condutor 1. Isso foi antes do contato. Depois do contato, nós sabemos que haverá o quê? O equilíbrio elétrico entre 1 e 2. Porque cargas elétricas irão migrar do condutor que tem mais carga para o que tem menos. O condutor 2 ele tem o quê? 0 coulombs de carga, ele é neutro. Então, qual o potencial que o condutor 2 está submetido? A 0 volts, porque não tem carga elétrica nele. Então, cargas elétricas sairão do condutor 1 para o condutor 2, buscando o equilíbrio. Então, vamos lá. Nós vimos que o equilíbrio elétrico é obtido pela soma das cargas elétricas antes do contato, dividido pela capacitância. Pela soma das capacitâncias, correto? Então, sabemos que a capacitância 1 é R1 sobre K0. Que a capacitância 2 é o raio 2 sobre K0. Podemos substituir na equação. Tudo bem? Sabemos que R1 e R2 estão sob o mesmo denominador. Portanto, eu posso colocar os dois como numerador de K0. Multiplico
as frações, no caso Q1 mais Q2 vezes K0 dividido por R1 mais R2. Se vocês se lembram, nós temos que o produto, que a divisão entre frações conserva a primeira fração, multiplico pelo inverso da segunda. Tá certo? Substituo os valores, então nós temos que o potencial elétrico de equilíbrio é 108 volts. Voltando lá em cima, a carga de Q1 é 6 vezes 10 a menos 9. A carga do condutor 2 inicialmente é neutra. E a constante eletrostática 9 vezes 10 a nona. Embaixo eu tenho o raio 1 e o raio 2 em metros. Divido por 100, né? 2 vezes 10 a menos 1, mais 3 vezes 10 a menos 1. Tá certo? Agora na letra B ele pede o potencial elétrico do condutor 2 antes e após o contato. Pessoal, antes do contato, nós sabemos que o condutor 2 tem potencial zero, porque ele não tem carga elétrica armazenada, ele está neutro. Entretanto, após o contato, nós sabemos que o potencial de equilíbrio será o potencial de 2, porque os dois condutores no equilíbrio elétrico, eles adquirem o mesmo potencial, é 108 volts. E a gente sabe também que agora Q2 não pode ser zero, porque ele recebeu cargas elétricas de Q1. Vamos lá então. Quais são as novas cargas dos dois condutores? Eu sei que C1 é a capacitância, a capacitância 1 é a carga 1 dividido pelo potencial de equilíbrio. E sabemos também que a capacitância 1 é o raio 1 sobre a constante eletrostática. Portanto, eu posso igualar as duas equações, substituo os valores que eu tenho de R1, K0 e o novo potencial, que é o de equilíbrio. Eu sei então que a nova carga elétrica de 1 será 2,4 vezes 10 a menos 9 coulombs, 2,4 nanocoulombs. Já para o condutor 2, a condutância 2 será a carga elétrica nova adquirida, né? A carga elétrica de 2 nova, dividido pelo potencial elétrico de equilíbrio. Sabemos também que a capacitância 2 é o raio 2 dividido pela constante eletrostática. Igualo novamente as duas equações, substituo o valor do raio 2, da constante eletrostática, e do potencial de equilíbrio. Temos então que a carga elétrica 2 será 3,6 vezes 10 a menos 9 coulombs, ou 3,6 nanocoulombs. Bacana? Ótimo! Vamos para a questão de número 6. A energia potencial elétrica armazenada em um capacitor é de 2 vezes 10 a menos 7 joules. Sendo 4 vezes 10 a menos 11 farads a sua capacitância, determine a quantidade de carga na armadura positiva desse capacitor e a diferença de potencial existente entre as suas armaduras, né? Faltou aqui completar as suas armaduras. Eu vou completar antes de publicar o PDF da aula, tá bom? Então, a energia potencial elétrica aqui, ela será a carga ao quadrado dividido por 2 vezes a capacitância. Pessoal, eu escolho a fórmula, a equação da energia potencial elétrica armazenada de acordo com as grandezas que me foram informadas no problema. Ele me deu a energia, me deu o quê? A capacitância, e ele pede para eu encontrar o quê? A carga e a diferença de potencial. Aqui já sai a carga elétrica. Então eu tenho 2 vezes 10 a menos 7 igual a Q ao quadrado sobre 2 vezes 4 vezes 10 a menos 11. Substituir energia no lugar da energia e a capacitância no lugar da capacitância. Então eu sei que Q ao quadrado é 16 vezes 10 a menos 18. Então a carga é de 4 vezes 10 a menos 9 coulombs ou 4 nanocoulombs. Agora, para encontrar a diferença de potencial, eu aplico na equação da capacitância desse capacitor. Então nós temos que C é igual a Q sobre U. Substituindo no lugar da capacitância o valor que nós encontramos, né? Que o enunciado nos dá, 4 vezes 10 a menos 11. E substituindo na carga o valor encontrado para a carga elétrica, podemos manipular a equação passando o U multiplicando 4 vezes 10 a menos 11. E depois os 4 vezes 10 a menos 11 vai dividindo o 4 vezes 10 a nona negativo. Então nós temos que a diferença de potencial entre as armaduras desse capacitor é igual a 100 volts. Perfeito? Bom, vamos à questão número 8. A capacidade elétrica de um capacitor plano pode ser alterada variando-se a distância entre as placas paralelas. Ligando a um gerador que fornece um EDP de 9 volts, a capacitância de um capacitor é de 8 nanofarads. A seguir, ele é desligado do gerador e as placas são afastadas, de tal forma que a sua capacitância seja de 5 nanofarads, mas manteve a mesma carga. Essa informação aqui é importante. A carga elétrica não mudou, embora eu tenha desligado o capacitor do gerador e tenha afastado as placas. Qual a nova DDP entre essas placas? Então vejamos.
Capacitância do capacitor é Q sobre U. Eu tenho 8 vezes 10 a menos 9 farads igual a Q sobre 9. Então, a nova carga desse capacitor é 72 vezes 10 a menos 9 coulombs, ou seja, ele armazenou 72 nanocoulombs quando ele foi ligado a esse gerador. Aí eu desligo o gerador e afasto as placas. Ao afastar as placas, a capacitância cai para 5 vezes 10 a menos 9. Eu substituo o mesmo valor de carga que o problema me diz que eu tenho a mesma quantidade de carga. Manipulando e passando 5 vezes 10 a menos 9 dividindo 72 vezes 10 a menos 9, nós temos uma DDP de 14,4 volts nesse capacitor. Tá certo? Ok. A questão 9 foi uma questão que gerou mais dúvidas em muitos alunos e eu recebi várias perguntas a respeito dela. Então aqui vamos fazê-la. Eu acredito que vamos conseguir sanar as dificuldades que vocês encontraram. Quando o gerador fornece uma diferença de potencial aos terminais de um capacitor de placas paralelas, este armazena uma energia potencial de 352 nanojoules. Cada uma das placas possui 8 cm² de área e a distância que a separa é de 1,6 mm, sendo totalmente preenchida com um dielétrico, material isolante. Considere o valor da permissividade absoluta do vácuo igual a E0, 8,8 vezes 10 a menos 12 farad por metro. Letra A. Qual a intensidade do campo elétrico no interior das placas? Bem, pessoal, as placas elétricas de um capacitor plano, as armaduras de um capacitor plano, elas são paralelas, não é verdade? E existe um campo elétrico entre elas, porque eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa. Esse campo elétrico ele pode ser considerado uniforme. E eu sei que a diferença de potencial em um campo elétrico uniforme é dada por U igual a E vezes D. Como ele quer o campo elétrico, eu isolo o E. Ele me deu a diferença de potencial e também me deu a distância entre as placas, lembrando que eu tenho que passar sempre para metros. Então, o campo elétrico entre as armaduras desse capacitor é 1,25 vezes 10 a quinta volts por metro. E qual a carga do condensador? Ele não me deu energia? E nós sabemos que a energia do capacitor é Q vezes U sobre 2. É uma outra forma de calcularmos. Tá certo? Por que eu escolhi essa? Porque ele me dá a energia potencial elétrica, acompanha o mouse. Eu tenho a diferença de potencial, eu consigo muito bem encontrar a carga. Substituo os valores que ele me deu para a energia, para a DDP, passo 2 multiplicando e 200 dividindo. Então eu tenho uma carga elétrica armazenada de 3,52 vezes 10 a menos 9 coulombs. 3,52 nanocoulombs. 10 a menos 9 é nano, correto? Ok, e qual a capacitância do condensador? Pessoal, capacitância é a carga sobre a DDP. Eu tenho a DDP e encontrei no item anterior a carga. Basta substituir. A capacitância é de 17,6 vezes 10 a menos 12 farads, ou 17,6 picofarads. Bacaninha? Ok. Quantas vezes a permissividade relativa do dielétrico é maior que a absoluta do vácuo? Então, pessoal, o problema não me disse em nenhum momento qual é o dielétrico usado entre as armaduras, correto? Então eu preciso encontrar o valor da permissividade desse dielétrico. Aplique a equação do capacitor plano. Desconheço o E, mas eu tenho a capacitância, que nós encontramos na letra C, eu tenho a área dada no enunciado, que é 8 cm², tem que passar para metros, e a distância, que é 1,6 milímetros. Ok, substituo os valores. Tá certo? Passo 1,6 vezes 10 a menos 3 multiplicando 17,6 vezes 10 a menos 12. E depois eu passo 8 vezes 10 a menos 4 dividindo. Então, a permissividade elétrica desse dielétrico é 3,52 vezes 10 a menos 11 farad por metro. Agora vamos lá. Como eu consigo encontrar quantas vezes esse meio ele é mais permissivo do que a permissividade absoluta do vácuo? Quantas vezes essa permissividade encontrada aqui é maior que a do vácuo? Ora, pessoal, basta dividir as duas. Não é isso? Então eu vejo que a permissividade do dielétrico usado nesse capacitor é 4 vezes a permissividade do vácuo. Perfeito? Então, pessoal, a próxima aula nós trataremos da associação de capacitores em série e paralelo.
Essa aula ela vai ser feita numa live, mas também eu vou postá-la posteriormente, tudo bem? Agradeço muito a atenção de vocês e até a próxima!